Olá, pessoal, vamos continuar lendo a obra Criton, do Platão, muito boa. E vou comentar que uma pessoa que está lendo, acompanhando a leitura do livro, na internet fez o seguinte comentário, e vou deixar aí vocês pensando sobre isso. Eu acho que se Sócrates tivesse 20 anos a menos, ele não teria optado por tomar a cicuta. Eu fiz a seguinte pergunta: por quê? E ele respondeu: porque ele já estava velho, com 70 anos, então para ele morrer naquela altura do campeonato, não com essas palavras ele me disse isso, estava tudo bem. Mas ele talvez não tivesse feito isso. Ele não disse talvez, ele disse que achava que ele não teria feito isso. E a pergunta é: será, pessoal? Vamos ler aqui o que continua dizendo Sócrates, defendendo o porquê que ele não quer fugir, já que está tudo pago, subornado para ele sair da prisão, e ele está dizendo para o seu aluno, por que que não? Vamos continuar então. Ele aqui imaginando que a justiça, as leis estão fazendo um interrogatório com ele. Então ela continua aqui dizendo o seguinte, vou só voltar, né, aqui. E se não nos obedecer, dizendo para Sócrates, será 3 vezes culpado. Primeiro, porque nos desobedece a nós que lhe demos a vida. Depois, porque se revolta contra nós, que o sustentamos. Finalmente, porque tendo se comprometido a obedecer-nos, nem nos obedeceu, nem procura convencer-nos se estamos a fazer alguma coisa que não esteja bem. E, embora tivéssemos proposto as nossas ordens, em vez de as impor duramente e lhe deixássemos a escolha de nos convencer ou de nos obedecer, não faz nenhuma coisa nem outra. Advertimos-te, Sócrates, vê as acusações a que te exporás se fizeres o que tens na mente. Estarás até mais exposto a elas do que qualquer outro ateniense. E, se eu lhe perguntasse a razão, talvez me repreendesse injustamente, fazendo-me lembrar que, mais do que qualquer outro ateniense, eu me comprometi a obedecer-lhes. Vou repetir essa frase, Sócrates dizendo, mais do que qualquer outro ateniense, eu me comprometi a obedecer-lhes. Respondendo aqui a essa pergunta que eu fiz no início, Sócrates sempre teve essa postura. Ele lutava, lembrando que ele lutava com o próprio corpo e com lança, como um guerreiro, mais interessado no comprometimento com a cidade, em obedecer, era um orgulho ser um ateniense, mais interessado nisso do que na própria vida, porque ele teria feito isso antes, diferente. Sócrates sempre foi muito coerente, isso é o que faz dele um divisor de águas para nós, né? Um divisor de águas na filosofia, um homem que nos ensina o que é de fato ter moral, o que é de fato ter uma mente, né, coordenada pela razão, não aquilo que é de acordo aos seus interesses pessoais e mesquinhos, mas aquilo que é bom para o todo, para a cidade. E lembrando que ele também tinha uma outra visão da morte, né? Sócrates já disse nesse texto, talvez ele venha se repetir aqui, que é, quem vai dizer se a morte realmente é algo ruim? Não sabemos, talvez não seja ruim, talvez seja algo positivo. Vamos continuar lendo então? E fica aí para vocês pensarem, o que vocês acham? Será que Sócrates, se tivesse 20 anos a menos, teria fugido da prisão? Eu acho que não. Aliás, eu poderia dizer que eu tenho certeza que não. Elas poderiam dizer-me, continuando aqui o diálogo dele, possuímos, Sócrates, fortes provas de que te agradávamos, nós e o Estado. De fato, não permanecerias nessa cidade mais assiduamente que qualquer outro ateniense se ela não te houvesse agradado mais do que nenhuma outra, até o extremo de nunca teres saído para ires a uma festa, salvo uma vez ao Istmo, nem a qualquer outra parte, a não ser em expedição militar. De nunca teres feito como os outros qualquer viagem, de nunca haveres tido a curiosidade de ver uma outra cidade, nem de conhecer outras leis. De sempre te havermos bastado, nós e a nossa cidade, de tal modo nos preferiste a tudo, de tal modo estavas decidido
a viver segundo os nossos princípios. Tiveste mesmo filhos nessa cidade, dando assim provas de que ela te agradava. E a mais, mesmo no teu processo, podias, se quisesses, marcar como pena o exílio e executar com o assentimento da cidade aquilo que hoje projetas sem o acordo dela.